amores, como vocês estão? Eu sou a Day Helsing e eu vou contar mais um relato para vocês hoje. Gente, clima sombrio, clima de mistério aqui no Rio de Janeiro. Um friozinho, gente, olha, nós não estamos acostumados a isso. Então isso me motivou a trazer relatinho para vocês, relato prontinho aqui do lado. Se tiverem um relato também, uma história, um caos assombrado, me enviem nesse e-mail que está aqui abaixo para vocês. E sem enrolar, porque o que nós queremos é relato. Vamos pro vídeo. Foi relato, tá escurecendo, tá um clima misterioso. Vamos aproveitar para contar o relato. O relato chama Eu Fiz um Pacto e Me Arrependo Todos os Dias. Me chamo Rafael, tenho 38 anos hoje. Mas o que vou contar aconteceu quando eu tinha 22. Nunca falei disso abertamente, nem para minha família, nem para os meus amigos. Mas eu sinto que se eu não contar essa história, talvez ela me engula por dentro. Quando eu tinha 19 anos, minha vida era um caos. Meus pais tinham se separado, minha mãe adoeceu e eu larguei a faculdade para cuidar dela. A gente vivia com pouco e eu trabalhava como atendente numa lanchonete e ainda tentava manter a casa de pé. Gente, estou olhando para cá porque o meu texto está aqui desse lado. Senti que a vida não ia para lugar nenhum. Eu via meus amigos crescendo, indo para frente e eu ali, empacado no mesmo lugar. Um dia, no meio de um surto de cansaço e desespero, eu falei em voz alta. Eu venderia minha alma para mudar de vida. Não levei muito a sério, joguei assim. Era um desabafo, sabe? Eu tava muito aflito. Mas naquela mesma noite eu tive um sonho. Um cara alto, elegante, vestido num terno preto, bem alinhado, apareceu para mim. Ele não parecia assustador, muito pelo contrário, passava calma e me deixou desconfiado, mas nada demais. Ele me chamou pelo nome, disse que podia me dar tudo o que eu quisesse: dinheiro, sucesso, saúde e, para minha mãe, estabilidade e a cura de sua doença. Só que em troca, no fim da minha vida, eu seria dele. Acordei suando, mas aquilo ficou na minha cabeça como um zumbido. Durante dias eu me perguntava, e se for real? E se for, é só dizer sim? A situação da minha mãe piorava, as contas não paravam de chegar. Um dia, sozinho em casa, eu falei, tá bom, eu aceito. Chateado, eu joguei. Nossa, né, gente? Que coisa, mas eu entendo a situação de desespero dele. Naquela noite, dormi como nunca tinha dormido antes. Apaguei. No dia seguinte, minha mãe acordou melhor, muito melhor, na verdade. Parecia até outra pessoa. O médico fez exames e disse que era uma recuperação inesperada, talvez até milagrosa. Na semana seguinte, recebi uma ligação de uma empresa onde eu nem lembrava de ter mandado currículo. Me contrataram com um salário 3 vezes maior do que aquele que eu ganhava. Em 3 meses, eu tinha saído do aluguel e comprado meu primeiro carro. Por um tempo, achei que tinha sido só coincidência, que talvez eu estivesse exagerando, mas então os sonhos voltaram. O mesmo homem de terno e aparência bonita, né, assim, normal, apareciam e agora ele aparecia sorrindo e dizendo coisas como, tá satisfeito? Eu cumpro o que eu prometo. E sempre antes de desaparecer, ele me lembrava, você é meu. Com o passar dos anos, a presença dele começou a ficar mais constante. Às vezes eu sentia um cheiro de enxofre do nada, as luzes piscavam. Quando eu estava em um cômodo, eu ouvia o meu nome sussurrado de madrugada. Comecei a ter medo de dormir. Hoje em dia, mesmo com a vida que tenho, com dinheiro e estabilidade, eu daria tudo para voltar atrás, porque sei que tem algo me esperando. Eu sinto e sinto a cada dia mais perto. Não vale a pena, o preço é muito alto. E o pior é que não tem como desfazer. Se alguém estiver lendo isso, pensando em fazer parecido, não faça, por mais desesperado que esteja,
Por mais tentador que pareça, não vale a pena, eu juro, não vale a pena. Gente, que relato! Eu amei, gente. Eu amo relatos enviados por vocês. Esse rapaz me enviou, disse de onde ele era e tudo, mas eu preferi não falar, mas assim, já deu ali algumas descrições, deu para entender que ele ainda é um rapaz jovem, que ainda vai viver bastante, mas no final ele vai ter ali algumas contas a acertar. Ele deixou o recado dele aí. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que vale a pena? Deixa aqui nos comentários para mim, me contem se tem um relato. E agora nós vamos para o segundo relato de pacto. Hoje nós vamos ter aí uma mini coletâneazinha, gente, lembrando que quanto mais e-mails, mais relatos vocês me enviarem, os vídeos, né, vão ficando maiores. Então, para isso, preciso que vocês, né, ajudem o canal, tá? Vou deixar aqui novamente o e-mail para vocês me mandarem um caso, um relato, se vocês tiverem. Vamos lá. O segundo é: o pacto que eu fiz salvou minha irmã, mas custou quem eu era. Eu não vou dizer o meu nome. Esse não quis dizer o nome, tá tudo bem, gente. Até porque mesmo se você chamar Joaquim da Silva, no mundo tem 1 milhão de Joaquim da Silva. Mas se não quiser dizer, tá tudo bem. Eu não vou dizer meu nome ainda. De novo, eu não vou dizer meu nome porque ainda tenho medo. Um medo real, do tipo que te faz olhar 2 vezes antes de apagar a luz. Eu já não sei se acredito em Deus, mas no diabo, nele eu acredito, porque eu ouvi e eu falei com ele. Minha irmã caçula teve leucemia. A gente descobriu quando ela tinha só 13 anos. Foi um baque para todo mundo. Eu era o irmão mais velho, tinha 25 anos e sempre cuidei dela como se ela fosse a minha filha. Quando ela ficou doente, minha família desmoronou. Os médicos foram claros, o tratamento era agressivo, caro e as chances de cura eram baixas. Eu tentei de tudo: vaquinha, pedir ajuda para conhecidos, vender tudo que eu tinha, mas o dinheiro não dava e o tempo estava passando. Numa madrugada, completamente bêbado e chorando no meu quarto, eu entrei num fórum obscuro da internet e vi um post sobre rituais antigos e pactos e coisas desse tipo. Achei que fosse besteira, mas resolvi olhar. Li por horas, encontrei um ritual que até achei simples. Não envolvia sangue nem velas, só palavras e um tipo de invocação. Em latim, e tinha um aviso no final: a alma é a moeda, ofereça-a com convicção. Naquela noite, sem saber se era verdade ou se eu só estava surtado, fiz o que o texto dizia. Sozinho falei as palavras, ofereci minha alma em troca da cura da minha irmã e deixei uma vela acesa. Me lembro até hoje da hora exata em que ela apagou. 3h33 da manhã. A vela, no caso, tá, gente? No dia seguinte, minha irmã acordou sem febre. Fomos ao hospital e os médicos ficaram perplexos. Os exames mostraram que o câncer tinha regredido bem e em 1 mês ela estava em remissão. Hoje está saudável, casada e com filhos. Uma bênção, como dizem por aí. Mas eu não sou mais o mesmo. Desde aquele dia, comecei a mudar. Primeiro, pequenos detalhes. Perdi o paladar por doces. Comecei a ter insônia. Depois vieram as sombras. Eu as vejo nas paredes. Elas me seguem. Eu escuto vozes que ninguém mais ouve. Me chamam pelo nome antigo, um nome que eu nunca usei, mas que reconheço como se fosse meu, de outra vida. Nossa, que interessante essa parte, né? Chamam ele, as vozes chamam ele com nomes de outras vidas. O que quer que eu tenha invocado, ela aceitou. Mas levou mais do que eu podia imaginar. Levou a minha paz, levou quem eu era hoje e fui em outra vida. Faço o que preciso, trabalho, vivo, mas sei que não estou sozinho no meu corpo. Tem algo aqui me esperando. De vez em quando, sonho com uma floresta escura, cheia de olhos, e uma voz dizendo que o tempo está chegando. Você não pode acreditar em nada disso.
eu nem sei se eu acreditaria se eu estivesse ouvindo e se não fosse eu que estivesse vivendo. Mas, para que entenda, tem coisas que não voltam atrás e pactos são uma delas. A gente tá escurecendo aqui, eu não acendi a luz propositalmente para ficar essa coisa assim bem sombriazinha pra gente. Mas chegamos ao fim aqui da nossa mini coletânea, gente, 2 relatos maravilhosos. Eu amei os 2, muito bem explicadinhos, tá? Ó, um beijo pra vocês. Não esqueça de me enviar o seu relato aqui no e-mail que tá aqui abaixo. Não saia do vídeo sem curtir, gente, porque isso ajuda muito o canal. Eu agradeço a cada um de vocês que ficou até o fim do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.